Este é o primeiro vídeo da série Só o Básico, feita para iniciantes em marcenaria, sem enrolação ou complicação. Preocupe-se com nuances e informações avançadas quando for adequado. Por enquanto, foquemos no básico. Todo marceneiro precisa de algumas ferramentas essenciais: extração de pó, esquadro, algo para marcar e medir, formão e talvez alguns grampos. No topo dessa lista, na minha opinião, está uma plena manual bem ajustada, talvez duas. E não só, elas são uma das ferramentas mais úteis, mas infelizmente também podem ser uma das mais frustrantes. Por isso, resumi todos esses detalhes ao básico. Nós vamos abordar o melhor modelo de plaina para iniciantes, a anatomia básica da plaina, a fiação, configuração e calibração simples, alguns erros e acertos, além de dicas e truques. Se quiser explorar detalhes avançados, deixarei recomendações de canais para aprofundar no tema. Primeiro de tudo, sem plaina manual, o que fazer? Por onde você começa? Digo desde o início, vamos ver as opções. A primeira é simples. Eu acredito que todo mundo precisa e pode aproveitar uma plena de bloco. É uma plena pequena para trabalhos menores. Você pode comprar nova ou usada, ambas funcionam bem. As mais antigas vão precisar de um pouco mais de ajustes finos, um pouco mais de esforço, mas na verdade essa é uma ótima maneira de aprender sobre elas. Ajustar um formão de bloco é bem parecido com ajustar um maior, então vamos pular essa parte. O segundo formão necessário será um pouco maior. Resista à tentação de ir direto para o número 4. Eles estão por toda parte e são relativamente baratos no mercado de usados devido à sua disponibilidade. Para este vídeo, vamos supor que você só vai comprar um plano de mão maior. O número 4 não é ele. Não me entenda mal. Ele executa bem muitos trabalhos, mas é curto demais para alinhar tábuas, enquanto os 5 ou 5,5 são mais longos. E ele ainda pode fazer todos os trabalhos que o número 4 faz, mas você também consegue alinhar tábuas com ele. Seu próximo dilema será entre o novo e o antigo. Os planas mais antigas vão e devem custar um pouco menos, mas, provavelmente, vão exigir um pouco de trabalho para deixá-las em condições de uso. As mais novas podem ser mais caras, mas com ajuste funcionam quase imediatamente. E também vale a pena notar que existem algumas diferenças entre as planas mais novas e as mais antigas, diferenças de design, como por exemplo em uma plana mais nova. O ferro ou lâmina será mais grosso que o de uma plana antiga. Pela minha experiência, o ferro mais grosso mantém o fio melhor. Isso reduz o shattering e as vibrações na plana manual, proporcionando melhor acabamento e sensação ao usar a ferramenta. Se você escolheu uma plana antiga, o restante das escolhas já está definido. Provavelmente é uma plana manual semelhante a esta. Se você decidiu pagar mais e escolher as novas, ainda precisa tomar outra decisão. Você pode escolher uma plana manual de ângulo baixo, como minha Stanley Bailey Sweetheart, ou uma de formato tradicional. Uma será parecida com a Stanley número 5. Qual escolher? Há argumentos para ambos os lados, mas como este é um básico, não entrarei em detalhes. Ambas funcionam bem para você. Após vermos todas as seções do vídeo, ao final direi qual plana manual considero melhor para iniciantes. Agora que você tem sua plana manual, precisa entender sua função e uso básico. Vamos falar rapidamente sobre sua anatomia. Recomendo que ao pegar sua nova plana manual ou uma antiga, você a desmonte completamente. Dois motivos explicam isso. Você aprende onde cada componente está e como interage com os outros. O segundo motivo, especialmente com uma plana manual antiga, é permitir desmontar, limpar, lubrificar e cuidar das peças necessárias. Vamos ver as partes de uma plana manual. Isto é a base, referência para a madeira. Para um acabamento plano do bico ao calcanhar, isso deve estar nivelado. Quão plano? Vou mostrar na seção de calibração. Você pode se surpreender. Os demais componentes do plano estão ligados direta ou indiretamente a essa base.
Primeiro você tem o cabo traseiro ou empunhadura, depois o cabo frontal ou botão. A sapata fica no meio. Alguns chamam isso de lâmina, que é o ferro de corte preso ao quebra-cavacos. Esse conjunto fica sobre a sapata, fixado pela tampa de alavanca, e a came. O ferro de corte sai pela boca na base do formão e a profundidade é ajustada por esta roda. Esta é a porca de ajuste de profundidade ou roda de pressão, localizada em frente ao cabo. Entre o topo do ferro e do cabo fica a alavanca de ajuste lateral que permite microajustar o ângulo do ferro para os lados. E é isso, esse é o seu formão manual. Vai ter um pouco mais sobre isso na fase de calibração, mas antes de fazermos isso, temos que fazer o trabalho. Essa é a parte mais difícil de fazer seu formão manual funcionar. E essa é a parte que mais afasta as pessoas, o afiamento. O que eu vou fazer é mostrar só o básico, mas do jeito que eu preciso fazer. Isso significa que tem que ser dividido em duas partes. Primeiro, o que faria com uma plena nova para deixá-la pronta para uso. E, em segundo lugar, como afiar ou amolar um ferro que ficou cego com o uso. Cego com o uso. Lembre-se, é só um procedimento. Repetição e prática trazem melhorias, focando no básico e no essencial. Isto é o ferro, isto o bisel, aquilo a parte de trás, onde o bisel e a parte de trás se encontram. Bem, essa é a sua aresta de corte, então quanto melhores essas superfícies forem, melhor será a sua aresta de corte. Vamos começar pela parte de trás. A parte de trás do ferro deve ser plana apenas onde encontra o bisel para formar o fio. Mas para mim, acho que a melhor prática quando você pega um ferro pela primeira vez é pegar os primeiros 25 milímetros, mais ou menos, e achatar tudo isso. Não se preocupe, provavelmente será a única vez que precisará fazer isso. Depois, mostro o motivo. Agora, uma coisa que precisamos abordar rapidamente. Existem toneladas de acessórios para afiar por aí. Mas apesar do que você vê em vídeos recomendando qualquer pedra que eles estejam usando, qualquer uma delas vai dar conta do recado. O importante é encontrar o que funciona para você, criar uma técnica e praticar o lado de trás. Você começa com a pedra mais grossa, que no caso das de diamante é a de 100. Molhe um pouco, coloque a lâmina com as costas e depois o fio. Então comece a nivelar ou desbastar. Como se chama isso? Você vai perceber que o movimento em forma de 8 é o mais eficaz. Mas, sinceramente, faça do jeito que funcionar melhor para você agora, antes de passar da sua pedra mais grossa para a próxima. Basta garantir que o desgaste atrás do ferro seja uniforme, indicando que está plano. Se não tiver certeza se o padrão cobriu toda a parte de trás, marque-a com caneta. Depois, passe na pedra e veja se toda a marca saiu. Áreas com marca de caneta mostram onde a pedra de diamante não tocou e precisam de mais trabalho. Em seguida, use lixas mais finas para remover riscos e polir a superfície. Sinceramente, você não está buscando um acabamento espelhado perfeito aqui. Você só quer garantir que o ferro tenha a parte de trás plana e um polimento decente. Eu disse que essa seria a única vez que você faria isso daqui para frente. Apenas os 5 milímetros inferiores da parte traseira do ferro, onde ela encontra o chanfro e forma o fio, são essenciais. Esse truque não é meu, já vi muita gente usar. Você pega uma régua fina de 50 milímetros, coloca na borda da pedra e abaixa o ferro. Começo com minha pedra de granulação 100. Você só começa a trabalhar a parte de trás de novo, e o que acontece aqui é que a régua está apenas levantando a parte de trás do ferro. Então, só os primeiros 5 milímetros, mais ou menos, é que realmente tocam a pedra. E o que você pode ver é outra faixa de metal polido aparecendo no final da parte de trás do seu formão. É nessa parte que você só precisa se concentrar daqui para frente. Então vou levar isso até a lixa de 1000, terminar esse processo e depois vamos passar para a próxima etapa. Agora precisamos trabalhar no bisel primário. Esse bisel normalmente vem para você em 25 graus.
E agora, a gente entra numa questão um pouco complicada. Eu disse no começo que este é apenas um guia básico para todos. E com isso em mente, para afiar o bisel, vou sugerir um guia de afiação. Especialistas costumam afiar à mão livre e dizem que é mais rápido e fácil, o que é verdade. A curva de aprendizado é mais difícil sem guia, então sugiro começar com um. Ao prender o ferro no guia, ele mantém um ângulo fixo e elimina o erro humano. O guia de bisel pode ser ajustado achatando-o na pedra e depois regulando, mas esse método não é o recomendado. Ou, na verdade, existem medidas disponíveis online para que você possa configurar blocos de parada para te ajudar a ajustar um desses e conseguir o mesmo ângulo todas as vezes. Padronizar esse ângulo nas próximas afiações vai poupar muito trabalho. E é exatamente por isso que eu prefiro esse guia de afiação da Veritas, principalmente porque ele vem com esse acessório extra que realmente define o ângulo do chanfro para você. Apesar de caro, um dos mais baratos faz o mesmo trabalho se você criar alguns gabaritos extras. Para usar o guia, ajuste-o no ângulo certo, encoste o ferro no batente e aperte bem. Após apertar, remova o guia e estará pronto para começar. Ao deslizar o guia sobre a roda e abaixar o ferro, você garante sempre os 25 graus necessários. Para trabalhar o chanfro primário, basta passar pelas granulações da menor à maior, indo de um lado ao outro, como no verso. Até que você tenha um chanfro sólido em toda a base do seu ferro, aí sabemos que cobrimos todo o chanfro, e quando você estiver satisfeito, o chanfro primário está concluído. Na primeira pedra e novamente, use a caneta marcadora se precisar. Aqui, vá subindo pelas próximas duas pedras. Faço cerca de 30 passadas em cada distância. 400, 600, 600 e 1000. Basta remover os riscos e polir um pouco a superfície para finalizar o chanfro primário. Mas não se cobre demais aqui, porque não precisa ficar 100% perfeito. O importante a se notar, porém, é que entre cada uma das pedras nunca tire da guia de afiação, porque você precisa que esse ângulo esteja absolutamente perfeito para te poupar muito trabalho. A pressão do chanfro primário diminui porque usaremos um chanfro secundário. Se esse é seu chanfro primário, o secundário é uma inclinação mais acentuada nos primeiros 1 a 2 milímetros do ferro. Ao afiar depois do uso, você economiza tempo afiando só essa pequena parte, não todo o chanfro primário. Agora, toda vez, para criar o ângulo mais acentuado, você precisa ajustar o ferro no seu guia. E se você tiver um como o meu, é só mudar o guia, de 25 para 30. Ou ajustar a curvatura da roda, que fará o mesmo trabalho. Se usar os guias mais econômicos que recomendo, ter um a 25 e outro a 30 é ideal. Não é preciso muito esforço aqui para começar a criar um chanfro primário de 5 a 10 passadas, e você já vai começar a ver o resultado. Confira se aparece uma linha fina e brilhante na ponta do chanfro primário na aresta de corte. Vou passar um pouco na pedra de 600 e depois na de 1000. Mais uma vez, pensando no básico, sugiro adicionar leve curvatura ao chanfro secundário a longo prazo. Isso garante que os cantos do ferro não afundem ao trabalhar. Depois, veremos links de especialistas. Por ora, vamos ao básico e podemos polir. Essa é uma etapa que muitas vezes é esquecida, mas é absolutamente vital e, felizmente, é muito fácil. Pegue uma tira de couro e um composto de polimento. A tira de couro nada mais é do que um pedaço de couro colado em uma base de madeira, e o composto de polimento geralmente é vendido junto com ela. Passe o composto no couro e segure firme. Vamos polir apenas o bisel secundário e a parte de trás e, como antes, aproximar suavemente a lâmina da tira em ambos os lados. Você só vai inclinar até ver que as bordas estão em contato com a tira de couro e então puxar de volta. Qualquer arranhão significa que você inclinou demais para cima ou para baixo. Você deve deslizar firme pela superfície, sem comprimir o couro, para não arredondá-lo ao redor da lâmina, nem estragar. Agora o ferro está totalmente ajustado. Você pode testar raspando o braço ou cortando o papel para ver se não rasga. Evite testar no braço várias vezes, pois muitos plainas manuais
podem remover seus pelos. Provavelmente tirei um pouco demais ali. Isso é apenas o básico para ajustar o ferro pela primeira vez. Não pense que será necessário repetir todo esse processo sempre. Afiar o ferro com frequência é melhor do que esperar ele ficar totalmente cego para só então afiá-lo. Facilita a afiação e melhora os resultados do seu trabalho, especialmente após desgastar o ferro com o uso. Afiar daqui em diante é só posicionar o ferro no guia e ajustar a 30 graus. Para o bisel secundário, passe na pedra de 1000 grãos para um ajuste fino, ou, se você tiver desgastado um pouco mais, use a de 600 e depois a de 1000. Trabalhe no bisel secundário, como fizemos antes. Depois, pegue sua régua e faça o lado de trás e, por fim, use o estropo com um pouco de prática. Leva cerca de 2 minutos para afiar bem um ferro cego. Agora, o ferro está pronto para montar e calibrar o formão manual. Nesta etapa, focaremos novamente no formão tradicional. Para o de ângulo baixo, é quase igual. Mais uma vez, esta é a sola, que deve estar plana, mas não precisa ser perfeitamente plana, ao contrário do que alguns dizem. Ao pegar um formão novo, segure a sola com todas as peças acopladas para mantê-la sob tensão, diferente deste exemplo. Pegue uma superfície plana, como este piso de cerâmica, e use uma lixa de grão alto para nivelar a sola. Use padrões de riscos para identificar pontos altos e baixos ou uma caneta marcadora, como no ferro. Como disse antes, nem toda área precisa ser plana, então aqui é só o básico. A ponta deve ser plana para servir de referência no início. Na madeira, a área diante da abertura precisa estar plana para comprimir as fibras antes de chegarem ao ferro. A área atrás da abertura e uma do calcanhar devem estar planas para servir de referência até o fim do corte. E, novamente, é importante que essas 4 áreas estejam no mesmo plano umas das outras. Você não quer nenhuma torção na parte de baixo da sua sola, e tudo isso vai aparecer quando você usar a lixa em uma superfície plana. Não há problema em ver áreas ocas aqui, mas no geral o marcador deve sumir nestes 4 pontos. Como você pode ver, o meu já sumiu, então vou usar isso como uma boa referência. Agora, o seu formão tradicional tem uma sapata removível, seja ele antigo ou novo, enquanto um formão de ângulo baixo tem essa parte integrada diretamente na base. E pensando no básico, de novo, vou manter tudo bem simples. Nesses formões tradicionais, é possível afrouxar a sapata e movê-la para frente ou para trás usando um dos parafusos traseiros. O que isso faz é aumentar ou diminuir a abertura da boca. Em um formão de ângulo baixo, isso é muito mais simples do que tudo isso, porque em um formão de ângulo baixo, você pode simplesmente desparafusar o botão da frente. Com a alavanca, é possível abrir e fechar a boca movendo a base. Sinceramente, acho isso bem melhor, mas não impede você de começar. Não acho que essa preocupação seja necessária agora. Ao recolocar o sapo, prefiro deixá-lo alinhado. Ou seja, ele vai segurar o ferro no fundo da boca e mantê-la o mais aberta possível. Quando se acostumar, tente movê-lo para frente e para trás. A ideia básica aqui é que se você quiser tirar lascas grossas, precisa garantir que a abertura da boca esteja larga o suficiente para que a lasca passe sem impedimentos. Isso funciona bem para madeira de grão reto, mas se você estiver trabalhando com um grão mais complicado, talvez em uma madeira onde o grão se move em diferentes direções. Você pode querer fechar bem a boca para evitar qualquer lascamento. Existem outras particularidades, mas isso é só o básico. E no final, vou te indicar onde encontrar mais detalhes, se você precisar. A rã sustenta o ferro e a combinação com o contraferro. Então colocamos o contraferro de volta no ferro e deslizamos até ficar aproximadamente 1 milímetro de distância. Na orientação, o bicel deve ficar visível de um lado e o contraferro do outro. Outra dica, certifique-se de que o contraferro esteja encostado no ferro, sem espaço entre eles. Senão entope rápido com cavacos. Solução simples, leve o contraferro à pedra de afiar e nivele a base onde encontra a lâmina.
Agora, você pode colocar isso em cima do sapo, tomando muito cuidado para proteger o fio. E com uma plena tradicional, você vai querer fazer isso com o contraferro voltado para cima, e então pode travar tudo com o capô de alavanca. Use a roda atrás do sapo para girar o ferro e evitar que algo fique projetado pela abertura. Podemos começar a calibrar o corte. Quero que adote um hábito desde o início. Sempre levantar o ferro novamente. No sentido anti-horário, gire a roda até sentir que trava. Assim, você elimina folgas no mecanismo, essencial para melhores resultados e a calibração inicial. Vamos precisar deixar o plano de cabeça para baixo para que possamos olhar da ponta ao calcanhar, olhando para a abertura. E o que você vai querer fazer para começar é girar essa roda no sentido horário. E o que estamos procurando é o momento em que o ferro aparece pela abertura da base. Ao posicionar o formão de carpinteiro em uma superfície bem iluminada, o ferro aparece como uma silhueta preta fina. O que você quer notar nessa silhueta é que ela sai de forma uniforme. E mesmo que um lado esteja mais saliente que o outro, use a alavanca de ajuste lateral para incliná-lo até que fique nivelado novamente. E então, recoloque todo o ferro de volta. Agora podemos levar o ferro até a madeira e, ao movê-lo sobre ela, giramos a roda atrás para aproximar o ferro da madeira. Fazemos isso até sair a primeira lasca fina. A lasca e o ajuste dificilmente ficarão perfeitos, mas tudo bem. Agora, vamos aplainar uma vez de cada lado para ver se um está saindo mais que o outro. Primeiro passo pela esquerda mostrando uma lasca fina, depois passo pela direita. Agora não tiro mais lasca, então sei que o ferro está mais baixo à direita que à esquerda. Com a alavanca de ajuste lateral, corrijo isso levemente. Lembre-se, para levantar à direita, mova para a direita e repita o processo. Você pode perceber que nenhum dos lados está cortando ou que você compensou demais e está tirando uma lasca muito grossa desse lado. Pode levar várias tentativas, mas você conseguirá um resultado uniforme. Quando a lasca sai de maneira bem uniforme e, novamente, seguindo o básico, se a sua lasca estiver muito fina e você quiser tirar uma lasca um pouco mais grossa, use a roda para descer o ferro. Para uma lasca mais fina, use a roda para levantar o ferro. Mas lembre-se, se você estiver passando de uma lasca mais grossa para uma mais fina e levantando o ferro, lembre-se de tirar a folga. Se for folga mecânica, gire a roda ao contrário até ela voltar a funcionar. Sinceramente, essa dica mudou completamente a marcenaria com planas manuais para mim. Eu não fazia ideia. Com isso, deixo mais dicas que espero que ajudem. Primeiro, lembre-se, uma plana manual é uma ferramenta cirúrgica. Vá com calma, não tente tirar tudo de uma vez só. Lembre-se, ela remove primeiro os pontos mais altos. Então, embora você não tire muito nas primeiras passadas, quando os pontos altos começarem a nivelar, você vai tirar muito mais. Passe 5 ou 6 vezes para ver onde está calibrada e ajuste só uma fração por vez. Remover madeira é fácil, mas recolocar é difícil. Dica 2. Sinta ou inspecione a lateral do veio da madeira antes de desengrossar manualmente. Você vai perceber que as fibras vão subir e se afastar de você ou subir em sua direção. Você quer se mover com elas, afastando-se como acariciando um gato. 3. Proteja o fio afiado a todo custo. Ao prender o quebra-cavacos, aproxime-se lateralmente, nunca de frente. 4. E este é um ponto polêmico. Há muitos e muitos anos se ensina que, ao colocar o seu formão de mão na bancada, você deve deixá-lo de lado. Isso serve para proteger o ferro de bater em qualquer coisa na sua bancada. Então, aqui vai a minha opinião. Se, assim como eu, você tem metal na sua bancada de qualquer tipo, seja buracos, paragrampos, batentes ou qualquer outra coisa, então sim. Deixe o formão de lado ou apoie a ponta em um bloco, evitando o contato do ferro com metais ou algo que possa danificá-lo. Se sua bancada for toda de madeira, como para ferramentas manuais, sugiro deixar o formão com a base para baixo, pois nada ali danificará o ferro. Ao apoiar o formão com a base para baixo, evita-se seu desalinhamento ao deixá-lo de lado.
Dica 5. Limpe a boca do formão sempre que necessário, em cada passada ou a cada 3 ou 4. Assim você terá resultados melhores. E como extensão disso, se precisar limpar a sola do formão, faça sempre do calcanhar para a ponta, nunca o contrário. O número 7 também é um divisor de águas, mas é simples. Aplicar cera na sola do formão reduz o atrito, permitindo sentir apenas o necessário e fazer o esforço adequado. Use uma vela de rechô simples. 8º ponto, postura. Sempre utilizo o formão deste jeito. Cansar-se rápido leva a erros, por isso é melhor usar o formão com o corpo todo. Você está usando o peso do corpo para empurrar o formão, não só os braços. 9. Deslize, não force. Existem casos em que o formão funciona melhor totalmente reto. Às vezes, você vai encontrar fibras irregulares ou madeira de topo. Nessas situações, inclinar o formão ajuda a obter melhores resultados. Você percebe que a lâmina angulada corta as fibras, não as arranca. Número 10, voltando ao afiar rapidamente. Se você usar pedras de diamante ou pedras d'água, certifique-se de que elas estejam bem lubrificadas, mas com suas pedras de diamante, limpe depois de usar e isso vai evitar qualquer ferrugem. Independentemente do método de afiação, limpe o ferro ao mudar de granulação. Agora cobrimos o básico. A dúvida continua. Qual plana manual escolher primeiro? Muito disso depende do que você realmente está fazendo. Quero dizer, como você planeja usar a plana? Se eu tivesse que escolher pela minha experiência, recomendaria primeiro uma plana manual de ângulo baixo, como a nova Spenny Sweetheart. O ferro tolera mais durante o aprendizado de afiar. Abrir a boca na sola é bem mais simples do que ajustar todo o sapo em uma plana tradicional para alcançar o comprimento ideal na maioria dos trabalhos. Mas isso tem custo, então o orçamento precisa ser considerado. Com isso, lembre-se que uma número 5 Vintage é ótima. Prometi te recomendar algumas coisas para assistir depois. Se assistir e não tiver os mesmos resultados deles de imediato, lembre-se, eles fazem isso há anos. Na maioria das vezes, comecei assistindo Rob Cosman e Paul Sellers. Eles oferecem muitos conselhos em centenas de vídeos sobre ferramentas manuais. Depois encontrei Jonathan Katz, Moses, Rex Kruger e Woodby Wright. Mas a pessoa de quem eu mais aprendi e cujo estilo mais combinou comigo, mais do que qualquer outra, foi Matt Astley. Se fosse ver um só, recomendaria esse. Espero que todos tenham aproveitado e que eu tenha facilitado sua jornada com o formão manual. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Se quiser ficar por dentro do que estamos fazendo aqui no canal, acesse o link do site na descrição. Inscreva-se na lista de e-mails. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.